Sessão ordinária 2 de setembro de 2014. Peço ao secretário que faça chamar dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz, Alfredo Júlio Belal, Antônio Reginaldo Faria, Aparecido Veloso da Silva, Presente. Edivaldo Rodrigues da Silva, Fabiano Martins da Silveira, presente. João Batista de Paiva Matos, Paulo Eduardo da Silva, Vanderlei Simeão. Havendo número legal, convido a todos a se levantarem sobre a proteção de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão. E queria pedir que ao auditório, a todos presentes, que respeitando as normas e a lei dessa casa, que nos manifestassem nem a favor nem contra, para que a gente possa ter uma sessão agradável. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de agosto de 2014. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de agosto de 2014. Está em apreciação, senhores vereadores, a emenda da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de agosto de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Está em apreciação, senhores vereadores, a emenda da ata da 17ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 19 de agosto de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que forem apresentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Peço ao secretário que faça a leitura dos papéis do expediente. Projeto de Lei número 043/2014, de 27 de agosto de 2014. Dispõe sobre alteração ao anexo 1 da Lei número 1652/2009, de 22 de outubro de 2009, que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 044/2014, de 27 de agosto de 2014. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista, ARCOP, que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 009/2014, de 15 de maio de 2014, dispõe sobre institui o Dia Municipal do Líder Comunitário e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento número 051/2014. Requeiro a mesa ouvido plenário, na forma regimental, após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe esta edilidade se existe a possibilidade de empedrar a estrada municipal MRC 156 na Água da Varginha, propriedade do senhor Luiz, conforme cópia do mapa anexo. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2014, Vanderlei Simeão, vereador. Requerimento número 054/2014. Requeiro a mesa ouvido plenário, na forma regimental, após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe essa edilidade sobre a. Quantos metros de recapeamentos
asfálticos foram realizados no município de Maracaí nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2013. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Antônio Reginaldo Faria, vereador. Requerimento número 055/2014. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental. Após aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta edilidade sobre: a. Qual a situação que se encontra o terreno de propriedade da prefeitura municipal localizado na rua Cruzeiro do Sul, Vila Santa Terezinha, saída para o bairro Água da Pitangueira. E b. O que a prefeitura pretende fazer naquele terreno? Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Aparecido Veloso da Silva, vereador. Requerimento número 057/2014. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta edilidade sobre: quais as atividades programadas para a Semana Municipal de Esportes a ser comemorada em nosso município entre os dias 1º e 7º do mês de setembro, conforme Lei Municipal número 1887/2013. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Requerimento número 058/2014. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que nos informe as seguintes indagações sobre a Lei Complementar número 012/2013, que trata a respeito da isenção do IPTU. A. Quantas pessoas, famílias, são beneficiadas pela referida lei? B. Qual é o impacto estimada de valor que a referida prefeitura deixou de arrecadar? C. Quais foram as ações efetivadas de divulgação da lei de acordo com o artigo 2. Artigo 2º. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Requerimento número 059/2014. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental. Após a aprovação, o mesmo seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta edilidade as seguintes indagações sobre loteamento irregulares e regularizados no município de Maracaí. A. Quais são os loteamentos que já estão regularizados perante os órgãos superiores? Cidade Legal. B. Dos loteamentos regularizados, quais ainda não possuem infraestrutura básica, asfalto, água, esgoto e iluminação pública? C. Qual é o prazo para que o loteador regularize tal situação? D. Quais loteamentos ainda estão irregulares perante os órgãos superiores? Cidade Legal. E. Quais são as providências tomadas e o prazo para que ocorra a regularização? E F. Depois de regularizado, qual é o prazo para se efetuar a infraestrutura básica a esses loteamentos por parte do loteador? Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Requerimento de urgência especial, de 2 de setembro de 2014. Apresentamos à mesa, nos termos do artigo 191 e seguintes do Regimento Interno, Resolução número 009/2012, uma vez ouvido o plenário, seja deferido o projeto de lei número 044/2014, executivo, o regime de tramitação de urgência especial, com o objetivo de que o mesmo seja incluído na ordem do dia desta sessão ordinária para apreciação, discussão e votação.
Nestes termos, respeitosamente, pedimos aprovação para deferimento. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2014, Aparecido Veloso da Silva, vereador, Edivaldo Rodrigues da Silva, vereador, Alfredo Júlio Belal, vereador. Indicações. Indicação número 069/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a colocação de guias e sarjetas nas laterais e nos canteiros centrais e também o asfalto e embelezamento paisagístico na Avenida João Antônio de Andrade. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Antônio Reginaldo de Faria, vereador. Indicação número 097/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a limpeza e manutenção da pista de caminhada localizada na Avenida José Bonifácio. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Aparecido Veloso da Silva, vereador. Indicação número 098/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a construção de um quebra-molas padronizado na Rua Cruzeiro do Sul, número 380, Vila Nova. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Aparecido Veloso da Silva, vereador. Indicação número 101/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal a expedição do espelho de ponto digital juntamente com o olerite de pagamento do funcionário público municipal. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Indicação número 102/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços estudos no sentido de estar criando em alguns pontos da Avenida São Paulo estacionamento exclusivo para motos. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Paulo Eduardo da Silva, vereador. Indicação número 104/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a construção de 2 quebra-molas na rua Antônio Tarcísio Meyer, Jardim Santa Olga, Coab, sendo um na altura do número 169 e outro na altura do número 239. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Vanderlei Simeão, vereador. Indicação número 106/2014. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal a realização de um mutirão para efetuar a limpeza pública das ruas do distrito de São José das Laranjeiras, a poda de árvores, e que posteriormente também seja contratado pelo menos 4 funcionários pelo projeto Frente de Trabalho para dar continuidade aos serviços de limpeza pública no distrito. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2014, Edivaldo Rodrigues da Silva, vereador. Ofício número 028/2014. Maracaí, 20 de agosto de 2014. Prezado senhor, através do presente estamos encaminhando o balancete de receita e despesas do mês de julho de 2014, sendo que tínhamos para o momento antecipo agradecimentos atenciosamente Cláudio Leite de Almeida e Éder Miranda de Lima, chefe de divisão de contabilidade,
ao senhor Aparecido Veloso da Silva, presidente da Câmara Municipal de Maracaí. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete da Presidência. Capacitação. O poder das câmaras municipais, PCM. A excelência no funcionamento das câmaras municipais e a eficiência do vereador na fiscalização das contas públicas. Primeiro curso, Planejamento e Transparência. Segundo curso, Processo Legislativo. Sueli de Fátima Barbosa Costa, responsável pelo controle interno. Senhor presidente, esses são os materiais do expediente. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 051/2014, de autoria do vereador Vanderlei Simeão. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que for favorável sentado, os contrários que levantam. Aprovado por unidade de voto. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 054/2014, de autoria do vereador Antônio Reginaldo Faria. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que for favorável sentado, os contrários que levantam. Aprovado por unidade de voto. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento 055/2014, de autoria do vereador Aparecido Veloso da Silva. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que foram apresentados, os contrários que levantam. Aprovado por unidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 057/2014, de autoria do vereador Paulo Eduardo da Silva. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, queria cumprimentar a população presente, as autoridades presentes, Luciano, Evandro, Luiz Fernando. Queria cumprimentar o pessoal do curso de encanador residencial, né, que estão participando da aula de legislação, de democracia, e estão conhecendo um pouco mais como que funciona a nossa democracia do nosso país, né? Estou conhecendo as lutas, né, que grandes pessoas tiveram no decorrer da história pelos direitos sociais, que culminou na Constituição de 1988. Queria parabenizar o professor Nazareno, o Diego e todos os demais presentes, sintam-se cumprimentados, juntamente com os internautas. Esse requerimento, senhor presidente, ele fala a respeito de uma lei municipal que foi projeto meu, do Agnaldo e do Deco, que cria no município a comemoração, uma semana em setembro, do esporte. Então esse projeto foi criado o ano passado e a gente está perguntando quais são as ações que foram programadas, porque quando se criou essa lei, o objetivo nada mais é de que difundir o esporte e que a prática esportiva é boa para a saúde, contribui para a saúde. E está mais que provado que uma população que pratica exercício é uma população menos doente, que toma menos medicação, que tem menos problemas psicológicos ou psiquiátricos, etc. Então, esse projeto de lei foi justamente para incentivar os pequenos, né, lá do berço, do começo mesmo, quando você entra na escola, para que a prática de exercício seja uma tarefa e uma atividade contínua, né? Então esse projeto veio nesse sentido. Então a gente está pedindo aí para o Poder Executivo, já que a gente fez esse projeto de lei, foi sancionado, culminou nessa lei aí em 2013, quais são as ações que foram efetivadas aí para a comemoração dessa semana do esporte. Muito obrigado. Continue a apreciação dos seus vereadores. Não havendo vereador municipal, está em votação. Os que forem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade de voto. Está em apreciação dos senhores vereadores o requerimento número 058/2014, de autoria do vereador Paulo Eduardo Silva. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo.
esse requerimento, senhor presidente, nobres vereadores, ele fala a respeito de um projeto de lei complementar, que também foi o ano passado, e foi de autoria nossa mesmo, do Aguinaldo, meu e do Deco, que fala sobre a isenção do IPTU. Esse projeto gerou uma certa polêmica nessa casa, mas gerou um veto do Executivo, só que prevaleceu o bom senso de todos os vereadores. O Luiz Fernando estava aqui nessa época, ele também foi favorável ao projeto, e a lei foi sancionada, senhor presidente. Ela foi sancionada e ela está em atividade. A gente quer saber quantas famílias são beneficiadas hoje, porque a lei nada mais é que o seguinte: isenta de se pagar o IPTU quem é portador de câncer, juntamente que tem um critério de renda. Não é todo mundo que é portador de câncer que tem o direito, mas desde que tenha até como renda per capita até 3 salários mínimos. Então essa lei vem para beneficiar o portador de câncer e veio para beneficiar o portador de câncer que tem uma renda baixa. Nesse sentido, já que gasta com muitas coisas, o tratamento é difícil, às vezes acaba tendo que gastar com medicamento, com exames e tudo mais, isso veio mais como um incentivo para realmente, para quem tem quem é portador. Minha mãe teve, né, infelizmente veio a óbito, mas eu sei as dificuldades que é para quem tem essa doença, né? Então essa lei veio para incentivar nesse sentido. Então a gente está perguntando aí para o Executivo quantas famílias foram beneficiadas com essa lei até agora. Ela foi divulgada, ela foi difundida, né? Pessoas protocolaram, as pessoas estão sendo beneficiadas, né? Talvez a prefeitura deixou de arrecadar, mas o ganho social é muito maior com relação a isso, né? Então, essa lei aí, a gente está pedindo essas explicações, porque a gente quer que, na verdade, a lei saia do papel. Quando a gente cria o direito, a gente quer que o direito saia do papel e as pessoas sejam beneficiadas para isso. Então, essa lei vem nesse sentido, e a gente fez o projeto de lei, conseguimos aprovar a lei, e agora a gente está cobrando para que a lei realmente se efetive na prática. Muito obrigado. Continue a apreciação do vereador referido projeto. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que foram apresentados, os contrários que se levantam. Aprovado por unidade de voto. Está em apreciação dos vereadores o requerimento número 059 da autoria do vereador Paulo Eduardo da Silva. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo. Esse requerimento 059, ele vem falar a respeito dos loteamentos irregulares e regularizados. Eu quero salientar que o Fabiano também, na penúltima sessão que a gente teve, ele protocolou um requerimento pedindo a situação do Pedra Selada. Como a gente sabe que a gente vai ter a tribuna livre aqui, né, e uma moradora vai poder falar, vai poder expressar isso. Eu acho isso muito importante, né? A tribuna livre, a população poder ocupar esse microfone e falar das suas ânsias, das suas necessidades. Isso é muito importante. Então eu quero salientar a respeito do requerimento do Fabiano, que ele protocolou, pedindo a questão da situação do Pé da Selada. Acho que depois, Fabiano, você pode comentar a resposta do Executivo, mas esse requerimento, ele não vem só abranger o Pé da Selada, ele vem abranger todos os outros loteamentos. A gente quer saber quais são os regularizados, quais os que não estão regularizados, quais que estão em trâmites e qual o prazo para que a infraestrutura chegue. Porque a gente sabe, o loteador, ele vai lá, faz um lote, vende o terreno, mas ele tem responsabilidade hoje perante a lei de ter a infraestrutura básica construída. Então, a gente quer cobrar nesse sentido para que as pessoas, efetivamente, elas tenham o seu direito, né? Volto a dizer, o seu direito efetivado. Porque não adianta nada a lei existir, mas não sair do papel. Então, acho que é uma das maiores lutas que a gente tem que travar aí nesse sentido. Então, esse requerimento vem justamente para salientar isso, né? Para a gente perguntar como que está a situação desses loteamentos, quantos estão irregulares, porque se tiver irregular não pode chegar à infraestrutura. Então, o que precisa ser feito para regularizar, né? Até quando? Qual é o prazo? Porque todo mundo precisa de uma data.
Então, esse requerimento vem nesse sentido. Muito obrigado. Continue a prestação de seus vereadores o referido requerimento. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que foram assentados, os contrários que levanta. Aprovado por unidade de votos. Está em votação o requerimento de urgência especial de 2 de setembro de 2014, de autoria dos vereadores Aparecido Veloso da Silva, Edivaldo Rodrigues da Silva e Alfredo Júlio Belau, solicita a inclusão do projeto de lei número 044/2014 executiva no dia desta sessão ordinária para apreciação, discussão e votação. Aprovado por unidade de voto. As indicações serão encaminhadas aos interessados. Não havendo mais papel para o expediente, vamos ouvir os vereadores inscritos para o expediente. Com a palavra o vereador Edivaldo. Senhor presidente, novos vereadores, demais assistentes, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente agradece a presença de todos. Quero falar aqui sobre a indicação número 106, a realização de um mutirão para efetuar limpeza pública nas ruas do distrito de São José das Laranjeiras. É considerado que a necessidade de efetuar esse mutirão, a realização do serviço de limpeza pública das ruas, bem como a realização de poda de árvores, considerando a necessidade ainda de se contratar pelo menos mais 4 pessoas, 4 funcionários pelo projeto Frente de Trabalho, para auxiliar na realização da limpeza pública do distrito, que todo mundo sabe que é um distrito pequeno, mas nós temos 2 funcionários, muitas vezes não dá conta de fazer todo o serviço, porque no mesmo tempo que eles estão no serviço da limpeza pública, tem um cemitério também da Luterana, e falta funcionário para efetuar esse tipo de limpeza. Temos também 2 praças, temos uma quadra de esporte, no momento até sem funcionário para limpeza, e tendo esses funcionários pela Frente de Trabalho, o Belau está lá comigo o dia a dia também, é cobrado pelo pessoal, né, Belau? E tendo esses funcionários pela Frente de Trabalho, pode estar ajudando, efetuando a limpeza também na quadra de esporte das praças, em véspera de final de semana. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo. Vou tentar ser mais breve possível para não ser cansativo. Obrigado, doutor. Eu queria falar a respeito da indicação 102/2004, que ela trata a respeito de se criar na Avenida São Paulo, principalmente na Avenida São Paulo, o estacionamento para motos. A gente sabe, e já foi dito isso aqui, inclusive eu, o vereador Sidão, a gente fez uma crítica com relação à comissão de trânsito. Existe uma comissão de trânsito para as pessoas saberem no município, mas milhares de indicações foram mandadas para essa comissão de trânsito para que elas tomem as devidas providências com relação aos trânsitos, com relação à mão única, com relação ao estacionamento, com relação a quebra-mola, o que precisa para melhorar o trânsito em Maracaí. A gente sabe que na Avenida São Paulo está bem complicado e a gente sabe que existem ruas que foram mal planejadas e foram feitas estreitas. E por isso, se para um caminhão ou um carro de um lado estacionado e para do outro lado estacionado, fica difícil um carro subir e descer. Então a gente tem essa situação em Maracaí que precisa ser resolvido, e eu já disse isso várias vezes nessa sessão com relação à comissão de trânsito, porque eu acho que se foi nomeada uma comissão, independentemente se ganha ou não, ela tem que mostrar resultado. Então assim, eu não vi ainda, eu acho que ninguém viu de todos os vereadores que protocolaram aqui, porque todos acho que têm no seu histórico alguma indicação com relação a trânsito. Eu não vi nenhuma ainda resolvida ou solucionada. E essa indicação, justamente, Deco, vem falar sobre o estacionamento para motos. A gente sabe que hoje, para o motoqueiro aqui, para outro ali, ocupa o espaço de um carro que poderia colocar. Se tiver que nem em Assis, por exemplo, estacionamento específico para motos,
A gente sabe que otimiza o espaço e ganha mais vagas de estacionamentos. A gente sabe que ficou bom a questão da Praça da Matriz, do estacionamento 45 graus, e precisa solucionar com urgência, isso eu já disse isso aqui nessa tribuna, com relação ao estacionamento 45 graus lá da igreja da Coab. Porque a polícia está multando por falta de placa e de pintura de chão. Precisa regularizar isso, que a polícia está multando lá na igreja, e as pessoas vão para adorar a Deus lá, já disse isso, e acaba com uma multa no final, porque não está regulamentada a questão do estacionamento 45 graus lá na Coab. Esse ponto precisa solucionar. Então, a minha crítica com relação à comissão de trânsito, ela precisa trabalhar, ela precisa mostrar resultado, e eu não estou vendo isso. Então, novamente, eu falo com relação à comissão de trânsito e peço para que realmente que mostre o trabalho, envie para essa Casa de Leis, foi sugerido já isso, está na mesa de quem, está faltando quem agilizar, aonde está parado, aonde está engavetado. É nesse sentido. Gostaria de falar com relação à indicação 101/2004, a indicação 101 é com relação aos funcionários públicos. A gente sabe hoje que é o ponto digital, mas hoje não se imprime ainda e é um gasto, acaba-se necessário com relação do ticket individual de registro do ponto, mas o que a gente está pedindo aqui é que se mande junto com o Olerite o espelho do ponto, para o funcionário ter onde faltou, onde não faltou, o que está errado, o que não está errado, para que ele possa ter a realidade do seu ponto ali. Então, a gente está pedindo isso. É uma coisa que vai gastar uma folha de papel para o funcionário, mas é uma coisa simples, ou que se implante eletronicamente via internet. Hoje está tão moderno, o Estado tem isso, então a gente pede que possa ver isso. É uma coisa simples que pode ser solucionado, e já foi colocado e debatido com relação a isso. Senhor presidente, eu só gostaria de complementar com relação ao requerimento que eu coloquei dos loteamentos regularizados. Um breve levantamento aqui que o setor da Câmara fez, os loteamentos que não estão regularizados, um breve pedido de última hora, de os loteamentos que têm maior área populacional, que ainda não estão regularizados, é o Ouro Verde, é o do Geraldo Souza, que se chama ali perto da Cruzeiro do Sul, e do Campinho Aspum. Esses são os loteamentos que ainda não estão regularizados, que estão em trâmite. Então, aquele requerimento vem para perguntar até quando e quando vai ser regularizado e quando vai chegar a questão da infraestrutura básica nesse sentido. Então, eu acho que está aí o trabalho de cada vereador feito. Eu acho que, senhor Nazareno, foi uma atitude louvável trazer o curso mesmo aqui, para que as pessoas possam sentir e possam participar da sessão da Câmara, que isso vire rotina, para ver o trabalho de cada vereador, para ver o que cada vereador está fazendo, está cobrando, está se exigindo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador João Paiva. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais assistentes, secretários municipais, sejam todos bem-vindos, internautas. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Prefeitura Municipal pelo trabalho que foi realizado na festa do Menino da Tábua. Várias pessoas que moram aqui em Maracaí e acompanham por muitos anos têm notado que do ano passado até esse ano teve uma melhora grande, embora tenha muita falha e tenha muita coisa que pode ser melhorada ainda, mas já foi melhorado muitas coisas. Mas o nosso cemitério ainda está muito feio. Está feio e nós precisamos cobrar com vontade, cobrar com ênfase, para ver se acontece com as nossas críticas aqui algumas melhoras que não vão ser melhoras para nós, vão ser melhoras para o município de Maracaí. O município de Maracaí é um município pobre,
precisa de emprego, precisa da festa do Menino da Tábua. A Igreja Católica está de parabéns, o Padre Eduardo está fazendo um trabalho revolucionário, acolhendo as pessoas, porque é gente humilde que participa dessa festa do Menino da Tábua aqui em Maracaí. Não vem gente abastada, gente de dinheiro, o que vem é gente humilde e que precisa ser bem tratada. Quanto ao requerimento do vereador Paulinho, dos loteamentos irregulares, o que tem acontecido, nós vemos falando aqui desde o ano passado, vários vereadores vêm pedindo, o Fabiano já pediu, o Paulinho já pediu, o vereador Aparecido já pediu, para que se melhorasse o Pedra Selada, que está a 2 quarteirões da prefeitura, despejando esgoto a céu aberto e causando problema até de saúde pública no nosso município. É uma vergonha, as outras administrações não tomaram uma providência, e esta também não está tomando, porque, entre aspas, é irregular. Mas o povo que mora lá, que é irregular, trabalha. O povo que mora no Pé da Selada vai na escola, as crianças. O povo do Pé da Selada vem no hospital. Minha gente, é saúde pública, é necessidade. Vamos fazer o que precisa ser feito lá e depois pôr a culpa em quem merecer a culpa. É uma injustiça, não é cachorro que mora no Pé da Selada, é gente. É gente que merece respeito. As indicações que nós vereadores, base aliada, base desaliada, tudo, a gaveta que recebe indicação na prefeitura só tem uma boca de entrada, não tem boca de saída. Ninguém respeita uma indicação dessa Câmara. Ninguém respeita. Eu não sei se a culpa é do prefeito ou da assessoria, mas não são respeitados. Esse poder legislativo não é respeitado. Inclusive a sua base aliada, como disse o vereador Fabiano, teve coragem, a hombridade de bater no peito e cobrar. Porque é uma necessidade, porque nós vamos cobrar, nós estamos na rua, nós não estamos viajando para São Paulo, nós estamos na rua, aguentando dia e noite as pessoas falar, mas não vai fazer aquilo lá. Nós estamos cobrando, filho, nós estamos cobrando e fazendo o nosso papel de vereador, que aliás, a obrigação do vereador é essa aqui. Nas administrações passadas, o vereador ficava mamando dentro de gabinete lá, e o resultado das urnas foi crucial com eles, foi taxativo com eles. Por quê? Porque lá no gabinete não ganha voto. Só o voto do prefeito não elege vereador. O que elege vereador é o povo votando, é o povo na rua, é o povo que sofre, é o povo que cobra do vereador que ele votou. O vereador Bira foi infeliz numa colocação, no meu ponto de vista, na sessão passada, que diz que o vereador tem que andar atrás de deputado para pegar. Não tem que pegar emenda parlamentar, não tem nada, vereador não tem que pegar. O vereador tem que cobrar. A arrecadação, quem tem que ver, quem tem que andar atrás de recursos é o prefeito, que ganha, tem subsídio para isso aí. O vereador é para cobrar e fiscalizar com ênfase. Na administração passada, eu escutei muito no rádio, vi muito nos jornais, um bordão que eles usavam é o seguinte: só não enxerga quem não quer ver. A Beth está fazendo nada. Tanto é que perdeu a eleição e fez uma administração medíocre no passado aí. E se não tiver uma coerência, se essa Câmara não tiver a força para cobrar, porque a Câmara tem a força, e o subprefeito não erguer a cabeça para trabalhar, nós vamos acabar no mesmo erro que aconteceu na administração passada. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Reginaldo Faria. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos presentes. É gostoso, é prazeroso ver essa Câmara Municipal aqui lotada. Que bom se fosse assim todo dia, que vocês possam vir com mais vezes, com mais frequência, para prestigiar essa casa. Quero agradecer a presença do secretário Luciano,
Vermelho, Funchal, ao Diego, Cowboy, se me permite aqui, ao Carlão, amigo, vizinho aqui também, ao Nazareno, por essa atitude de trazer o pessoal do curso de encanador aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o requerimento 054, que foi discutido nessa casa de lei, que as coisas não estão acontecendo no nosso município. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, que eu acredito que as coisas estão acontecendo, então eu estou pedindo aqui a quantidade, a metragem de asfalto que foi feito em Maracaí, vamos por ano aí, 2009, 2010, 2012, 2013. Eu acho que quem anda em Maracaí está vendo o tanto de asfalto que está acontecendo. Um exemplo vivo que está se concretizando agora por esses dias é a Rua Cruzeiro do Sul, atrás do Galharini. Eu não sei se alguém mora perto lá, mas ou tem algum conhecido lá. Há mais de 20 anos se prometem, passa a campanha, todo mundo vai sair, se eu ganhar vai sair o asfalto. Passou Toninho, passou Bete, passou Beto e ficaram só na promessa. Hoje, se alguém puder passar lá atrás da Galharini, na Marechal Deodoro também, sempre ficaram na promessa de que vai sair e nunca saiu. Hoje está acontecendo. Então, algumas pessoas, alguns vereadores falam que não acontece, mas está acontecendo. É lógico que tudo tem sua burocracia. O caso do Pé de Selado, está 2 quarteirão de Maracaí, do centro de Maracaí, ok. 1 ano e meio de mandato, a energia chegou lá. Já é um ganho. Para quem não tinha nada, regularização está parado no cartório. Tudo está caminhando. Mas, infelizmente, esgoto, água, está parado na onde? Loteador. A prefeitura já fez a conversa para que possa prosseguir, para que a água e o esgoto cheguem lá, mas é o loteador, é serviço do loteador. A prefeitura está fiscalizando, está cobrando. O Ministério Público também já entrou em ação, já antecipando a Ariano, se eu não me engano, que vai fazer uso dessa tribuna no final, mas já entrou em ação também para cobrar isso, para cobrar mais uma agilidade do loteador. Sexta-feira agora, para quem não sabe, já foi licitado também o asfalto Pé de Selado, então vai estar chegando o asfalto e meio fio, só que isso barra no quê? Não tem como você fazer o asfalto sem água e esgoto, senão é jogar dinheiro público fora. Então, o loteador entrando com a infraestrutura de colocar água e esgoto lá, que já foi comprado o material, só falta pagar a mão de obra, o asfalto e meio fio está chegando. Então é tudo uma consequência, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Queria falar também sobre a indicação 096, sobre a avenida... Deixa eu não estar ali. Se eu não me engano o nome não me veio o nome na cabeça, me desculpe agora. Mas eu conversei com alguns moradores na Vila Andrade. João Antônio de Andrade, obrigado, Fabiano. Eu acho que falta um pouquinho mais de cuidado com aquela rua. O pessoal está bastante abandonado lá, mas não é de hoje. Mas usando uma fala que o senhor prefeito usava, casou com a viúva, cuide dos filhos. Então vamos cuidar dos filhos, sim. Então, um pouquinho mais de atenção, se não puder chegar o asfalto agora, mas que faça pelo menos um meio-fio, uma paisagismo lá, para que minimize esse cuidado com a população de lá, que mora lá naquela região. Discordando um pouco do vereador João Paiva, assim, eu acho que o vereador não é só cobrar, porque cobrar é fácil. Só vir aqui no gabinete de texto que o prefeito atende aqui, está cheio de gente cobrando. Cobrar, tem a tribuna ali para o pessoal vir usar. Eu acho que o trabalho do vereador é maior, tem que ser mais incisivo, tem que correr atrás de recursos, sim. Não é só cobrar qualquer um pode cobrar. Também temos que cobrar, sim, mas só cobrar, sentar na cadeira, eu quero isso, quero uma bala, quero um chiclete, quero um house, está muito fácil. Obrigado, senhor presidente, por enquanto só. Peço ao vereador e vice-presidente dessa casa que assuma essa cadeira por alguns minutos para que possa discorrer desse requerimento e indicações. Agradeço a Deus por ocupar a presidência por alguns minutos e vamos ouvir a palavra do vereador Sidão. Boa noite a todos aqui presentes, os internautas, a todos que estão aqui. Não posso deixar de falar aqui que está o secretário de obras aqui, o secretário da saúde, nós temos aqui o pastoral da cidadania,
nós temos aqui a DOC, né? E, enfim, nós temos algumas pessoas, que temos o Nazareno aqui, que foi vice-prefeito, ex-vice-prefeito dessa casa, foi vereador, até que, para falar a verdade, eu falo abertamente, que eu não tenho um rabo preso com ninguém, não preciso puxar saco de ninguém. Eu sou a pessoa ali para falar, que é uma pessoa que até hoje, dentro de Maracaí, foi uma pessoa mais injustiçada que eu vi até hoje. Ajudou a eleger prefeito, um monte de coisa, e nunca sequer foi convidado para alguma coisa. Então, isso eu tenho que lembrar. E aí a gente está pegando essa indicação que eu fiz lá, esse requerimento, a respeito daquele setor lá, naquela área ali da prefeitura, é o seguinte: aquilo ali era um lugar que foi plantado, tinha fruta, tinha banana, tinha mamão, tinha um monte de coisa. Realmente, uma pessoa irresponsável que tinha, né, foi lá e mandou arrancar tudo. Na época, mandou arrancar tudo. E o que aconteceu? Ficou vazio. Está servindo para quê? Para aquele que está vendo aquele monte de entulho lá. Então, acho que, realmente, a lei, nós sabemos que já que colocou tudo, é lógico, com autorização, mas então que o senhor prefeito, ele vinha ver o que pode ser feito. Tem que remover daquele lá. Chega, então tem que ser tirado. É uma coisa que tem que ser feita. O erro, por isso que eu falo, começou errado, não é fácil pegar e consertar. Então, é algo que a gente está cobrando e que venha a ser feita essa limpeza lá. Não tem como você não pegar e não cobrar isso aí. E a respeito dessa indicação que eu fiz lá da limpeza, até o Gordo expressou aqui, não foi bem certo da forma que ele falou, eu não expliquei direito para ele. É o seguinte, ali, onde é que a pessoa faz caminhada, pode jogar um caminhão d'água um dia sim, um dia não, simplesmente para deixar limpo, aquele que ali tem muita gente que faz caminhada. Então não custa pegar o caminhão d'água para baixo, para cima aí, não custa fazer isso aí. Então é uma coisa que o secretário está aqui, eu estou ouvindo que ele possa dar essa força para a gente lá. Como diz, cobrar é isso aí, o vereador tem que, ele tem que parar, tem que ouvir, vai ter que cobrar, mas tem que, por exemplo, ter uma visão também do que está sendo feito. Não tem como você pegar e falar isso aí. E essa mesma, dessa quebra-mola que a gente pegou e falou, que hoje todo mundo está pedindo, como o João falou, é uma coisa que o Paulo acabou de falar, ele expressou muito bem no que ele disse lá, realmente fazer uma comissão para que não haja, não adianta fazer nada. Não adianta nem fazer essa comissão só para dizer que existe. Tem um monte de comissão aí, mas que não faz nada. Você vê o trânsito de Maracaí hoje em todos os lugares, não é Maracaí. Então tem que começar a se aperfeiçoar, adaptar o movimento que tem. Porque você vê hoje o movimento em Maracaí, não tem que estar culpando aqui as autoridades, ela tem que estar cobrando, porque tem que ter mais gente. Que do jeito que esses caras passam de moto, de carro aí, realmente é uma coisa de louco. Eles não respeitam nada. Então a gente tem que estar cobrando sim. Tem que estar cobrando, tem que estar falando, mas só que é o seguinte, só a cobrança ela é pouca, tem que ser colocada em prática. Que eu costumo dizer que o casamento, a política é igual ao casamento. Que a mulher não só quer carro bonito, casa bonita, né? A mulher quer carinho, respeito. Como o eleitor, ele quer ser respeitado, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido e quer resposta. E o vereador realmente, ele é cobrado, e o João falou algo muito importante aqui, que a gente não pode esquecer, que o veredito o povo dá daqui 2 anos e pouco, o que você fez, o que você expressou, você entendeu? Aí para falar, não tem. Então eu acredito, essa casa aqui é uma casa de leis, os vereadores que questionam, discutem, tem que fazer isso aí mesmo, não tem por onde, a gente tem que cobrar, que a gente é cobrado, onde você passa, o pessoal para você tem que dar atenção, tá? Você tem que dar atenção, você tem que falar o porquê. Agora, falta de cobrança, todo mundo sabe que a gente está cobrando, está pedindo, e não posso falar, deixar de falar que está se evoluindo, está melhorando, está vendo a melhora, mas a gente tem que estar cobrando, não tem por onde você pegar, não cobrar. Então, em todo lugar, que nessa sinalização aí, você pega aí, que a gente pediu, já não foi de agora, que a gente está com bastante tempo pedindo, então não está acontecendo. Até a gente falou, até já conversou com o Nivaldo e tudo, para a gente ver o que pode fazer lá na frente ao hospital, ali no necrotério, lá embaixo, é coisa simples, é coisa, negócio de R$30, que pode fazer evitar um monte de coisa, entendeu? Por que acontece? De repente chega lá o pessoal para subindo ali em frente ao necrotério, o que acontece? Morre uma pessoa lá, o cara tem que estar indo atrás de farmácia, não sei na onde, lá atrás de pessoa, você entendeu? Para poder encostar, é difícil. Sai a ambulância, o que acontece? A ambulância sai, depois quando volta tudo cheio à frente ali, não tem. Você vai cobrar o que os policiais falam? Espera, aqui não tem uma placa, não tem uma faixa. Então acho que quando aproveitar a oportunidade que estão fazendo asfalto, fazendo essas faixas, pede para o cara lá, o cara vai lá e faz, é coisa simples, não precisa nem tardar, simplesmente é coisa simples que tem que ser feito. Então eu acho assim que
Tem que ter um envolvimento, sim. Hoje tem, por exemplo, com as pessoas que cobram até PECIM, tem a DOC, tem um monte de gente cobrando. Então, eu acho importante. Se tivesse feito isso no passado, tivesse coragem, não fosse partidarismo, hoje era diferente. Hoje nós tínhamos pegado uma prefeitura, não com 4.800.000 reais, né, de dívida, como o outro pegou com 2 milhões e trocou com esse daí. Você fala, desculpa, não é desculpa, mas a pessoa tem que ter coragem de olhar e falar também. Não é só pegar e cobrar também. Dá uma olhadinha para trás também que vai ver que houve também que a coisa não é fácil. Então, de tudo que passou aí, na minha opinião, é o menos ruim. É o menos ruim que passou aí. E eu acredito dessa forma, assim, continuo acreditando nesses meninos que estão aí, que vai dar certo, assim. Se alguém pensa o contrário, eu não penso o contrário. Eu penso que vai dar certo. Cobrar, a gente vai cobrar. Enquanto estiver aqui como vereador, não é que a gente está situação que vai deixar de pegar. Cobrar não, pode ter certeza que eu vou cobrar onde tiver, no meio da rua, onde é que tiver do prefeito, no gabinete, entendeu? A gente vai cobrar sim, porque a gente quer o melhor, nós somos nascidos e criados aqui, e nós queremos o melhor. Como se fala do Pedra Selada, nós sabemos que foi vários, como o João acabou de falar, a gente cobrou, está cobrando, mas a gente sabe que tem alguma coisa de boa para acontecer em andamento. E hoje, até que coisa mais, eu estou com quantos anos aqui dentro, eu nunca vi a Câmara tão cheia, olha que bom, se o pessoal houvesse todo mundo para ver o trabalho de cada vereador. Então isso seria diferente. Se o pessoal tivesse vindo aqui, como hoje, por exemplo, assim, da sessão da Tribuna Livre, seria diferente, que o pessoal participasse mais, cobrasse mais do seu vereador, estivesse junto, entendeu? Isso sim é o ideal, dessa forma. Não só num momento especial, mas todos que viessem em toda a sessão e participassem, e até cobrasse. Chamar o vereador, perguntar o porquê não aconteceu, tal, requerimento de indicações é importante. Então, essas são as minhas colocações que eu faço a quem está ouvindo e que a gente, qual é o pensamento da gente. Peço ao vereador que assuma a presidência dessa casa. Agradeço ao vereador e vice da casa por ter ocupado essa cadeira por alguns minutos. Com a palavra o vereador Fabiano. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, a todos aqui presentes. Quero agradecer aqui em especial a presença do secretário de Saúde, Luciano, Luiz Fernando Vermelho, aos representantes da DOC, ao Júlio e ao Beto, representante da Pastoral da Cidadania, ao Carlão, presidente do PSDB, a Lourdes Cirino, aos moradores do Pedra Selada que estiveram aqui hoje, ao Nazareno, que hoje, como papel de educador, traz os alunos aqui, já não é a primeira vez, muito bacana o teu ato, ao Diego, como uma liderança dentro da comunidade, e especialmente a Ariane, que se inscreveu, é a primeira pessoa que vai falar na Tribuna Livre nessa sessão de hoje. Parabéns pela iniciativa, pela coragem de vir aqui e expor os problemas que o bairro onde você reside vem enfrentando. Parabéns pela atitude, é dessa maneira que nós podemos construir uma cidade melhor, tá? Bom, eu quero falar sobre a indicação que o Paulinho fez, a indicação número 102, pedindo aí os estacionamentos de moto. E aí nós vamos englobar falando tudo, de todos os problemas de trânsito, todo mundo já falou, e a gente tem de convir que é um tema que realmente precisa de uma atenção especial. Eu confesso que hoje eu estive no gabinete do prefeito e mais uma vez eu cobrei com relação a isso, porque tem algumas coisas que eu vejo de um modo simples de resolver. Inclusive o Luciano estava junto na conversa e ele garantiu que nos próximos dias as devidas providências com relação a algumas coisas, principalmente as que são mais fáceis de resolver, vão ser tomadas providências. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o Paulinho, porque esse é um assunto que eu já destaquei várias vezes aqui, o problema da sinalização lá na Coab, onde já foi solicitado algumas vezes para que seja sinalizado o estacionamento lá de frente da igreja, e tem outras situações que foram colocadas, por exemplo, na Inhumas, que eu citei na sessão passada, que foi algo de polêmica, que as pessoas falaram que eu tinha brigado com o prefeito e tal, aquela coisa toda. Não é. Nós somos poderes independentes e as cobranças, elas são essenciais para que a cidade desenvolva, certo? E hoje, na conversa que eu tive com o prefeito também,
Ele me mostrou o mapa da Inhumas, onde tem um representante. É bacana esse papel dos representantes, que lá na Inhumas, em Santa Cruz da Boa Vista, também surgiu uma liderança, que é o Marlon. Ele esteve no gabinete do prefeito, fez as reivindicações, algumas delas eu já tinha apresentado, e ele foi lá, né, estreitando esse relacionamento junto com o prefeito, e o prefeito garantiu a ele que não dá para fazer algumas coisas de imediato, mas que o básico daquilo que foi pedido lá vai ser feito também. Eu quero falar também da indicação aqui que o Aparecido Veloso fez, a indicação número 098. Essa indicação também pedindo, né, viabilizando junto à Secretaria de Obras e Serviço. Não é essa não. É a que fala da... Eu peguei errado aqui. É a que fala do terreno lá no alto da Vila Nova. Você pode ver para mim, Jorge, por gentileza? É o requerimento 55. Eu também já fiz indicação e requerimento com relação, inclusive tive a oportunidade de falar para o secretário que está aqui já, para que a gente possa tomar alguma medida, né? Naquele lugar tem mato e pedra. Eu sei que diante de algumas situações é preciso que se faça alguma coisa emergencial. Não tem onde colocar aquela pedra dá para ser usada, tem terra lá que dá para ser usada, mas eu acho que talvez ali não seja o lugar ideal para colocar aquilo ali. E aí o secretário joga a bola para ele, que fica a cargo dele de colocar a cachola para funcionar aí e tomar alguma medida pensando em tirar aquilo ali. Inclusive, eu fiz, logo no início, quando nós fomos eleitos, eu fiz a indicação, e é lógico que nem tudo que a gente indica dá para ser atendido, para que se fosse construído um parque naquele lugar ali, para atender as crianças daquele bairro, porque nas proximidades ali, da metade da cidade para cima, não existe nenhum parque para que as crianças possam usufruir. Então, mais uma vez, eu reitero esse pedido, né? E aí fica aqui na fala que o Antônio Reginaldo Faria e o Bira fez, de que algum vereador consiga, então, alguma emenda, alguma verba, com algum deputado, para que a gente possa fazer um parque para as crianças possam ser beneficiadas naquele lugar. Quero falar também da questão do Pedra Selada, que a Ariane vai falar, e não estou querendo bater carteira, Ariane, só que está aqui registrado o requerimento. Eu fiz um requerimento na primeira sessão de agosto, pedindo uma explicação também com relação à Pedra Selada, ao qual o vereador Paulo já se referiu aqui, e a resposta, né, que veio, o meu tempo não vai dar para eu ler toda a resposta, mas isso é público, né? Tem no Facebook, meu inclusive tem, quem quiser pode retirar aqui na própria Câmara ou na Prefeitura. A resposta que foi dada, das coisas que já foram feitas, de algum avanço que teve, e os moradores, vocês são cientes disso, inclusive o João Paiva fez muito bem uso da palavra aqui, do descaso que se teve até hoje com o bairro, né? E, sem querer puxar a sardinha de ninguém, que o prefeito atual tem tentado fazer algo melhor do que os outros não fez. Eu não estou aqui para justificar aquele, por que fez e por que não fez. O que eu me lembro bem é que quando eu estive pedindo voto naquele bairro, em algumas casas, muitas pessoas criticaram, e com razão. Quem passar lá vê. Eu não sei se o Jorge tem aí, acho que não tem, nós não combinamos. As fotos do requerimento que eu fiz, inclusive no dia, tinha poças d'água com esgoto a céu aberto, tudo isso, que são problemas que nós sabemos. E a resposta do requerimento, ela vem justamente falar aquilo que o Paulinho já falou, que o Antônio Reginaldo Faria já falou, que é de que o prefeito atual está cobrando medidas do loteador, inclusive que tem um inquérito civil público em aberto contra o loteador, né? E o prefeito vem intermediando essas conversas. Fato é que ele não pode chegar lá e falar assim, não, eu vou fazer a parte de saneamento básico hoje aqui. Não compete. Ele pode até fazer, depois ele vai sofrer uma ação e vai ficar com improbabilidade administrativa e não pode concorrer na próxima eleição. Então são algumas coisas.
Mas, mais uma vez, Ariane, não havendo mais oradores inscritos para o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação da presença dos vereadores para a ordem do dia. Aguinaldo de Oliveira Cruz, Alfredo Júlio Pelau, Antônio Reginaldo Faria, Aparecido Veloso da Silva, presente. Edivaldo Rodrigues da Silva, Fabiano Martins da Silveira, presente. João Batista de Paiva Matos, Paulo Eduardo da Silva e Vanderlei Simeão. Está em apreciação do senhor vereador o projeto de lei número 044/2014 executivo. Não havendo o vereador manifestar, está em votação. Os vereadores. Com a palavra o vereador Fabiano. Mais uma vez, boa noite. Só para vocês entenderem o que está sendo votado, esse projeto de lei número 044/2014, ele dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação Regional dos Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista, né, a ARCOP. O que acontece? Nós tínhamos a ASCAN, né, que era uma associação, tal, e hoje ela passou a ser uma cooperativa. Essa cooperativa, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo aqui, e aqui eu quero parabenizar a todas as meninas que trabalham, que fazem parte da cooperativa, e especialmente a Clotilde, né, como líder daquelas pessoas que têm desempenhado um ótimo papel na nossa cidade. Pela organização que eles vêm fazendo, Maracaí vai ser a sede de todas as cidades que fazem parte. No total aqui, eu não tenho o número total de cidades aqui, mas são 30 e poucas cidades. No momento aqui não estão todas, né? Aqui estão só Assis, né? Aí Maracaí, no caso, que é sede, Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu Paulista, Quatá, Rancharia, Ourinhos, Piraju, Ipauçu e Tarumã. Mas existem mais cidades que ainda não estão com a documentação regularizada, mas que em breve vão fazer parte dessas cidades que vão compor aí a Associação Regional dos Catadores. Para que está sendo feito isso hoje? Para que essa entidade aqui possa receber recursos do governo estadual e do governo federal e de forma que fique regulamentado por lei. Obrigado. Continue a prestação, senhores vereadores. Não havendo o vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que forem apresentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unidade de votos. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, vamos ouvir os vereadores inscritos para explicação pessoal. Com a palavra o vereador Vanderlei. O vereador dispensa a palavra. Com a palavra o vereador Paulo. Novamente, boa noite a todos. Eu volto a essa tribuna para falar dos 5 minutos finais de alguns assuntos. Eu estive fazendo uma conta rápida aqui. Cada vereador pode colocar por sessão 3 requerimentos e 3 indicações. Isso, mais ou menos em média de sessão ordinárias, são 18 no ano. Então, cada vereador pode colocar 108 materiais, requisitando, fiscalizando, cobrando e tanto lá. Dos 9 vereadores, são 972 indicações e requerimentos no ano. Se a gente pegar o que foi atendido em 2013, não dá 2. Eu quero que algum vereador fale aqui se da sua grande maioria
foi atendida, porque das minhas não. Pode entrar lá no site e verificar porque não foi. Explicação, daqui um pouco eu vou fazer, daqui um pouco eu vou fazer, tal mês eu vou fazer. Tem coisas básicas, tem coisas que realmente não tem condição no momento, eu concordo, mas tem coisas básicas que dá para fazer. E eu volto a dizer, se o básico não se fizer, não adianta vir com o chique, não. Com o moderno, com o extraordinário. Se a gente não consegue resolver o básico, não adianta, porque faz um alicerce ruim na tua casa e ergue as paredes, boa. Vai acontecer o quê? Vai cair. Se não tiver o básico, que é o alicerce, funcionando, nada se resolve. E aqui a gente tem cobrado o básico, a grande maioria. Tem algumas outras coisas aí, que é inovação, que é modernidade, que vai trazer benefício, mas a maioria são coisas básicas. Cada um de vocês que estão fazendo, eu sugiro, entre no site da Câmara e veja o que cada vereador está pedindo e elenque. Foi cumprido ou não foi cumprido? Vocês vão ter uma grande surpresa. Problemas, o João, maravilhosamente bem, falou na sessão passada, com relação aos problemas. E eu vou dar um exemplo de coisa básica, que nem essa casa tem sido respeitada. Eu fiz um requerimento, o requerimento 043, de 29 de maio de 2014. Nós estamos em setembro. Quantos meses? 4 meses? É isso? 9, né? 5, 4 meses. Chegou hoje a resposta do requerimento pedindo a prestação de contas do rodeio. E de todos os itens que eu pedi, que eu fiquei indignado, veio uma folhinha falando dos gastos. Pedi processo de licitação, dispensa, pedi média de público, notas, para a gente fiscalizar, exercer o papel de fiscalizador. De tudo aquilo, 4 meses para responder isso incompleto. Todo mundo pode estar aqui, ó. Eu mostro, 29 de maio, requerimento 043. É um absurdo. Nem o básico está sendo respeitado, nem essa Casa de Leis está sendo respeitada. Então, quando se há realmente uma crítica, é para ser ouvida. E eu vi, ô João, e eu senti que depois da sua crítica da sessão passada, alguns assessores começaram a trabalhar. Houve uma correria. Aí, eu volto a dizer isso. Precisa pesar a caneta, senhor prefeito. Precisa pesar a caneta. Se tem assessor que não está trabalhando, está engavetando as indicações, os requerimentos, as coisas, precisa botar a caneta. Né? Não só ficar botando a caneta para funcionário público. Não só distribuindo processo administrativo para funcionário público. Cadê os processos administrativos para também cargo de confiança? Que não está trabalhando. Está na hora de ver. E tem uma frase estampada lá no fórum que fala o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente está cansado disso no município de Maracaí. Inclusive com a prefeita anterior, que era do meu partido. As pessoas o quê? Tiraram. Não estou poupando nem a prefeita anterior, não. Tirou por quê? Não funcionou, não prestou. Então está na hora, como bem disse o João, e eu volto a dizer, que o seu discurso está circulando pelos atos. Com a palavra o vereador João Paiva. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero cumprimentar o Paulinho pelas palavras. Eu acho que concordo basicamente com quase tudo que foi dito por ele aqui. Eu quero convidar todos a permanecerem um pouco a mais depois de terminar a sessão, para acompanhar essa moça que vem do Pé da Selada, que ela vem e ela tem um anseio de ter melhoria no bairro dela. Essa é uma atitude humana, é uma atitude digna, é uma atitude de coragem por parte dela. Eu peço que todas as pessoas a acolham bem, todos os vereadores nós vamos acolher, e ela não vem fazer crítica para o prefeito,
ela não vem fazer crítica, ela vem fazer uma crítica para a nossa cidade. A nossa cidade tem problemas pontuais, problemas graves a serem solucionados. E ela vem pedir isto aí. E eu peço para que todos o acolham com carinho e com respeito. Porque o que está acontecendo aqui no município de Maracaí é que as pessoas pegam um cargo público, pegam uma chefia, sobe numa gilete e pensa que é um palanque. Acha que é o dono da verdade e o dono da razão. Nós não somos nada, nós somos passivos de erro, de falha, eu tenho falha, todos nós temos falhas, e nós queremos é que a Prefeitura de Maracaí, esse é o papel crucial do vereador, que a Prefeitura de Maracaí ajude as pessoas a solucionar os problemas que têm que ser solucionados. Esse é o anseio meu e de todos os vereadores dessa Casa de Lei. E espero que esses problemas venham ser resolvidos. Como a praça, que ficou muito tempo parada e agora está andando, está devagar, mas está andando. Sempre foi cobrada por essa Casa de Lei, certo? A praça da Coab lá, a praça da Vila Nova, que fechou, sempre foi cobrada por nós vereadores. Por mim, principalmente, que participei de audiência pública e que não foi concluída. Que ficou lá e até hoje passaram um mata-borrão em cima, está lá, a praça não aconteceu nada. Eu, como vereador, não sei se vou conseguir ser eleito numa próxima, não sei se vou ser candidato, mas eu, da minha parte, todas as sessões dessa Câmara, a minha opinião e a minha cobrança para que se melhore para o povo de Maracaí vai ser escutada, queira ou não queira. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Reginaldo de Faria. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de começar parabenizando ao profissional de educação física, que ontem foi o dia, profissional que vive numa briga tremenda aí para trazer as crianças para o esporte. Parabenizar a Rafaela também, que ontem, se eu não estou me enganado, a Rafaela também, que é funcionária nossa da prefeitura, é a professora de educação física, deu à luz e está, se eu não me engano, sua segunda filha, acho que é uma menina, se não estou enganado. Parabéns, Rafaela. Esses profissionais que vivem para trazer cada vez mais, não deixar nossas crianças cair na tentação da droga, e sim, como a gente já falou aqui nessa casa, de ter uma vida com mais saúde, com mais honestidade, com mais dignidade. Eu acho difícil a gente concordar, vereador João Paiva, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é todo o anseio da nossa população aqui, que está aqui presente hoje, e é o nosso vereador também, para que a nossa cidade seja uma cidade melhor, tanto no Pé da Selada, Jardim Ouro Verde, proximidade da Aspum, Tiamã, todos os bairros de Maracaí, Vila Nova, Santa Cruz da Boa Vista, Laranjeiras. Mas não sei se não está acontecendo. Eu acredito que está sim acontecendo, porque está saindo Casa Popular, morosa, mas está. Infelizmente, a gente peca um pouco na burocracia do sistema. Casa Popular, praça que quebraram, vai sair, começa brincando com a população, se planta uma imagem que vai sair e não tem nada pronto. Uma fala bem falada do vereador Paulinho: se você fazer o alicerce ruim, a coisa sai ruim. Então é melhor você fazer uma coisa mais planejada e fazer uma coisa bem feita. Uma prova disso é a quadra da Vila Nova. Mais um elefante branco lá que projetaram muito bem feito e agora está lá. Para você consertar todo esse trâmite aí, é uma burocracia tremenda e você não consegue consertar, infelizmente, do dia para a noite. Tive conversando com o secretário de obras, o Luiz Fernandes, se me permite o vermelho. Só respondendo, depois acho que ele vai mandar a resposta para o vereador Sidão e Fabiano. Aquelas terras lá no alto da Vila Nova, lá na rua Cruzeiro do Sul, o loteador se comprometeu daqui a 30 dias, isso conversa do loteador, que é responsável por ter colocado aquela terra lá,
ele vai estar tirando aquelas terras lá, melhorando o bairro, a visibilidade do local. Então, só para terminar minha fala, eu acho que tem coisas fáceis de resolver? Tem, isso é fato, não discordo. Um buraco que se tampa ali, uma faixa de pedestre, uma coisa que possa melhorar a nossa cidade. Mas também a gente não pode esquecer que a gente pegou uma prefeitura com quase 5 milhões de caixa negativo. Então, a gente primeiro tem que pagar as contas nossas para o básico começar a fazer. E graças a Deus, o básico está começando a andar e o futurístico que a gente almeja lá no futuro próximo está acontecendo. O pé do celular regularizando, o campinho saindo asfalto. Gostaria de, só lembrando do campinho também, está previsto para sair o asfalto lá. E eu gostaria também, para terminar, parabenizar o Beto Siqueira, secretário de Promoção Social, junto com a Márcia, presidente da associação, pela festa do Menino da Tábua, uma grande festa. Esse ano o Luciano também, que participou lá como um dos coordenadores da festa. A gente não teve ainda uma estimativa, eu não tive uma estimativa de população, mas quem teve lá viu a organização, que festa, eu acho que esse é o caminho, é uma gestão comprometida para um bem maior, para tratar melhor a nossa população, tanto na saúde, na educação e também os romeiros. Por que não? A gente tem um poder de turismo nessa cidade que nunca ninguém parou para pensar. Foi o seu Elifes Demando plantou semente e depois esqueceram. Ninguém pensa mais nisso, ninguém quer tratar bem tanto a população de Maracaí quanto os romeiros. É um pouquinho mais de cuidado. E espero o Luciano, que está aqui presente, que leve esse recado, que cada vez mais essa festa possa melhorar, tratar também a nossa população e sim as pessoas que vêm de fora. Obrigado, é só por hoje, senhor presidente. Peço ao vereador e vice-presidente dessa casa que ocupa essa cadeira aqui por alguns instantes para que eu possa falar na minha expressão. Agradeço a Deus por ocupar a presidência dessa casa por alguns minutos e vamos ouvir a palavra do Aparecido. Senhor presidente, no vereador mais assistente, quero lembrar aqui a presença do Diego, aqui com um amigo meu, o Carlão, que é o presidente do PSDB, a Lourdes Cirina, que a gente sempre vai separar uma coisa da outra, da amizade nossa, que é muito mais importante que toda política que pode existir. E dizer o seguinte, que a coisa não é tão simples, a dificuldade existe, mas eu não posso deixar de falar aqui do Luciano, do Beto, jamais vou deixar de falar isso aí, que as dificuldades existem, na garagem existe aqui. Por que acontece? Porque nem tudo tem um pensamento bom, um pensamento de crescimento. Por quê? Porque de repente você chega no funcionário só porque ele não gosta do prefeito, não gosta do vereador, as informações são todas atravessadas, faz de tudo para dar errado. Entendeu? Tem funcionário desse jeito, eu não vou citar nome, nem posso, nem devo, mas a gente tem casos aqui de você ter que sair lá do hospital, vir aqui acompanhar a pessoa, então ir na secretaria lá embaixo. Mesma coisa, se critica, vamos supor, lá quando se fala em colocar ordem, se fala em ordem, as pessoas já pegam, fala que já é bruta, essa educação é boa, não é, às vezes a pessoa vai explicar. Vai pegar e falar alguma coisa. Então, um monte de coisa tem que ser vista. Então, a gente tem que lembrar, uma coisa não justifica a outra, mas tem que lembrar, o passado seu, por mais que queira ou não, vai aparecer. Você pega o lugar daquela quadra lá, era para ser uma escola. O que foi feito aquilo lá? Então, não tem como você pegar e falar que você não vai pegar, que não a pessoa tem que lembrar. Se você falar do presente, você tem que viver o passado. Então, não adianta você pegar e falar que não vai acontecer, que não tem coisa, as coisas erradas vêm. Depois, de repente, você quer tudo no momento só, na hora. E na hora não vai acontecer. Você ficou todo o tempo. Mais uma vez lembrando. Mas lembrando, não tem como falar. Se nós tivesse no passado, pessoas tivessem coragem para tomar decisão e pegar e fazer como está sendo feito, a coisa era diferente. Agora, cobrar vai ser cobrar. Ou seja, o Paulo cobra, o João cobra, a gente vai cobrar. Agora a gente tem que pegar e falar também. É o problema que vai ser citado daqui a pouco pela Ariane, que é uma irmã em Cristo Jesus aí. Ela está coberta até cobrar mesmo. Então a gente peça que toda sessão que venha bastante gente, não só hoje, que venha para ver o que o vereador fala, qual o pensamento dele, a forma que ele age, que ele está fazendo. Então não é porque está na minha presença, se tivesse errado, chegar a falar na cara dele, eu não tenho que fazer média com ninguém, eu tenho que pegar, dar resposta para o povo. Mas tem que falar assim, tem muita coisa que alguém está falando, criticando, só que no meio, por exemplo, falam alguma coisa desse prefeito, aí pelo menos ele teve caráter, o que ele falou, ele não dispensou ninguém, não fez ninguém, se alguém saiu por conta própria, ele não está perseguindo
ninguém, por mais que se fale, não adianta. Se alguém vem com o demônio na frente, que nós estamos cheios de gente agindo dessa forma, nós estamos com Jesus na frente. E falar mais uma vez, vou falar aqui para todo mundo, não sou contra nenhum segmento. A única coisa que eu falar, eu declaro que Maracaé é do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é do Indaiatuba, não. Sempre fica louco quem fala isso aqui, a terra do Indaiatuba. Essa é a terra de Jesus, é um direito meu, um pensamento meu, jamais vou prostrar de coisa. Isso é louco quem fala isso aí. Então o negócio é o seguinte, o que acontece? Cobrança tem, que a Neuza falou? Tem. Então tem que pegar e falar, do cemitério vai ter que arrumar, lógico que vai ter que arrumar, mas eu acho que tudo, eu acredito que eu vou estar falando aqui o que foi feito. Quer dizer, o que é feito é deixar de lado. O que foi feito, a coisa que foi cobrada, foi deixar de lado. Agora fala o que está sendo feito também. Fala do que tudo que veio, do deputado que pegou, ajudou o Maracaí, que entrou com emenda, mandou dinheiro. Então isso é importante de lembrar também. A gente tem que lembrar que nós não cometemos o mesmo erro. Sabe como é que é cometer o mesmo erro? De não cobrar, se nós tivesse uma cobrança como tem nessa Câmara hoje, que de primeira Câmara que era administrada com papelzinho aqui, ó. É tudo papelzinho. Era administrado, mandava, o vereador era pau mandado. Teve um vereador que minha filha foi perguntar para ele, por que vocês vão tirar 6 horas nossas? Sabe o que ele falou? Você acha que eu vou largar a mordomia minha para pegar, para apoiar vocês que é funcionário? Aí Deus mandou o recado para todo mundo aí, ó. Deus mandou claro, é só quem é cego que não pode enxergar isso aí, o que aconteceu. Então que não aconteça, porque nós estamos, apoiamos sim tudo que é bom. Falar, mas você apoia sim, eu fiz o voto de apoiar, desde que faz coisa porque fazer errado, eu falo para ele no gabinete dele, eu falo no meio da rua, aonde eu estiver. Agora a única coisa que eu vou deixar bem claro aqui, eu acredito sim no secretário que ele colocou, que está aí, o que vai fazer, eu acredito sim, porque eu tive há algum tempo, a resposta que o Luciano me deu para mim, foi quando ele era secretário da gestão passada, que ele se negou a participar de um desvio de verba. Que não é desvio, nota fria é. Então, esse aí, para mim, já é um exemplo de alguma coisa, já posso falar nisso daí. Então, é muito importante que te lembre das coisas. Então, o que acontece? Mais uma vez, eu vou falar para você, que eu falei pessoalmente, parabéns pela atitude sua, porque se você tivesse compactuado... Dá mais um minuto. Você estaria sujo, que nem pau de galinheiro, tá? Que nem pau de galinheiro, aquele que participou tudo, ele está aí. Vai ficar marcado pro resto da vida e acabou. Hoje, graças a Deus, você está aqui como assim. Então, isso aí eu tenho que pegar e falar. De dificuldade tem. Porque alguns funcionários, ele não quer saber que tem de andar. Algumas pessoas se faz de conta. Você entendeu? Informação errada, se encontrada. É a mesma coisa chegar no hospital, pedir uma informação, o cara falar só para dizer que o prefeito não quer. Mentira. O cara vê a coisa correta, ele não tem coragem de falar a verdade. Só para pegar, sair falando aquilo, esparramar. Sabe aquele pessoa que é orientada pelo demônio, que tem que pessoa que empresta a boca, o coração, tudo pro diabo, e acha que está fazendo, tá matando a pau. Não é desse jeito. Nós temos alguns exemplos aqui em Maracaí que eu não quero para minha vida nunca, mas nunca nem para mim nem para minha família. Então eu quero agradecer agora a todos que estão aqui presentes e que possa voltar sempre aqui, para que a gente possa estar. Peço ao vereador que assuma a presidência. Com a palavra o vereador Fabiano Martins. Mais uma vez, boa noite. Eu quero aqui, eu me esqueci na fala, tinha anotado, agradecer a presença do senhor Genil como representante dos taxistas, já esteve na sessão passada, mais uma vez obrigado pela presença do senhor Genil e pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acho bacana essa questão de vocês terem se unido pela causa de vocês. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, do segmento e ter estreitado esse relacionamento diretamente com o prefeito naquilo que é de interesse de vocês. Parabéns. Eu quero falar aqui, os 5 minutos não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu quero falar aqui, na sessão passada, alguns vereadores tumultuaram, eu fiz algumas críticas com relação a Santa Cruz da Boa Vista, gerou uma polêmica danada, o Fabiano virou contra o prefeito. Eu não virei contra ninguém, eu sou a favor da cidade. O que eu coloquei aqui, eu não retiro uma vírgula. Eu fiz cobranças, igual o Paulinho falou, de indicações de coisas que é para o município, como todos os vereadores fazem. Agora, eu fui eleito junto com o Tatu, com o Chicretão, com os outros vereadores, mas nós lutamos pelo povo. Então eu quero deixar claro aqui, e eu falei para o Tatu isso. O Luciano estava no gabinete hoje, ele viu. Eu fui lá para conversar. E coisas que forem de interesse da população, nós vamos defender sempre. Agora, o que acontece é o seguinte, alguns vereadores se exaltam mais na hora de falar. Agora eu estou até um pouco mais exaltado.
Mas geralmente eu sou mais contido. O João grita aqui no microfone, o Paulinho agora gritou. É a forma de cada um de se expressar. Agora, o que eu quero? Eu não quero fazer politicagem. Longe de mim fazer politicagem. Eu quero fazer aquilo que é bem para a população. Se foi feita a cobrança e é do interesse da população, nós vamos continuar cobrando. Ponto final. Vou falar do asfalto novo. A rua Cruzeiro do Sul lá em cima, eu passei lá hoje. Fora de brincadeira, cara. Eu fiquei emocionado de ver porque nunca, todo mundo falava que aquilo lá não podia fazer asfalto. Mentira, pode porque está fazendo. Então era incompetência de quem estava no poder público que não fez. E não teve coragem de assumir porque não fez. Então está fazendo. O final da Marechal Deodoro, lá embaixo, na esquina que desce da casa do Paulo Ratão, vai fazer também. Ficou para trás. Por quê? Porque tem pouco voto. Será que é por isso? Não fizeram na gestão passada. Asfaltaram a rua de baixo e não asfaltaram um biquinho que ficou lá. Está fazendo também. Então falar que não podia. Pode, está fazendo. Eu quero falar aqui do Pedra Selada, que já asfaltou um pedaço aqui do Ouro Verde. Já tem verba de deputado. Eu não vou citar nome aqui agora, mas nos próximos dias vocês vão ver. Assim que passar as eleições, vai ser asfaltado mais 2 avenidas importantes, uma do Ouro Verde, a do Pedra Selada, depois que volta lá. Então, eu só estou falando aqui porque a Ariane vai fazer o uso da tribuna e isso depende da parte do loteador, que é de fazer o esgoto no lugar. E eu não falei naquela hora que a questão da infraestrutura com a parte luminária que não tinha, era tudo cheio de... Era os gatos lá, né, que tinha, e que nessa gestão também foi regularizado. Com a ajuda do poder público, mas a ação é do loteador. O poder público está cobrando o loteador para que ele resolva os problemas do lugar. Um outro fato importante, que foi dado o termo de posse de um terreno no alto da Vila Nova, que já foi depositado a quantia pro dono do terreno, para uma área que vai ser desapropriada para a construção de mais 90 casas populares. E esse fato, que é lá do seu Geraldo, o terreno dele, essa área está com um problema judicial, e foi feito depósito em juízo e já foi conseguido o termo de posse dessa área para a construção de mais 90 casas. Quer dizer também que eu fui na obra das casas que estão caminhando, e eu acho que em breve aí, quando tiver 70% da obra construída aí, já vai poder começar o processo para ocupação daquelas 30 casas. E eu quero falar aqui, para o final, que o prefeito tem que fazer mesmo o muro do cemitério. Porque eu estive vendo aqui, aquele muro do cemitério lá é de 1951. E o João falou que tem escola de prefeito tal, tem escola de prefeito tal. Então, para não ficar inaugurando mais escola, foi derrubado e vai ser feito o muro. O Tatu tem que fazer mesmo. Já faz mais de 60 anos que foi feito aquele muro lá. Se não fizer, vai cair mesmo. Como de fato estava caindo. No mais é isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E como o Paulinho e os vereadores disseram, é muito importante a presença de vocês na Câmara para que vocês possam ver o trabalho que os vereadores têm feito para a nossa cidade. De forma geral, algumas polêmicas são levantadas, mas eu tenho a plena certeza de que todos aqui procuram fazer um bom trabalho para o benefício da cidade. Uma boa noite a todos e obrigado. Fiquem com Deus. Não havendo mais orador inscrito para a expressão pessoal, vamos ouvir a oradora inscrita para fazer o uso da tribuna livre, pelo tempo improrrogável e inapartiável, de 3 minutos. Por gentileza, Helena. Senhores vereadores e todo mundo que aqui se encontra. O bairro Pedra Selada, acredito que é de conhecimento de todo mundo, não é novo, é 12 anos que a gente passa por essa situação.
onde esgoto corre a céu aberto, é nítido, por onde ele percorre vão se formando valas, igual foi falado. Realmente está irregular? Tá. Mas não pode asfalto? Não pode. Mas enquanto não vai asfalto, o porquê de não jogar uma pedra? Porque ali é usado por transporte escolar. Tem a coleta de lixo. Então, a gente necessita de, primeiro, o empedramento. E isso é claro, está lá para todo mundo ver. A questão da energia, realmente, de fato, chegou. Mas depois de 4 anos, que a gente vem buscando, que a gente vem pedindo, chegou em 4 anos. Eu peço que não demore mais 12 anos para chegar o restante. Água na torneira, que é a raridade a gente ter, muito raro. A gente já ficou 7 dias sem água, e isso realmente é desumano, entendeu? A gente quer um mínimo de dignidade, porque a gente está abandonados. Lá é lixo, não nosso, porque eu tenho a consciência, mas lá é puro lixo. Eu gostaria de convidar todo mundo para olhar a nossa situação diária, todos os dias. Água nas ruas, ninguém agoa. Aquilo é aquilo X todos os dias. Eu gostaria, sim, de empedramento, eu gostaria de abrir minha torneira e ver água. Questão de saúde, eu já sofri 8 meses com médico e medicamento do meu bolso com o meu filho, que ele perdeu todos os cabelos da cabeça, sem falar na alergia do corpo. Então, realmente, a questão de saúde. Nós somos prioridade em Maracaí. Não é o muro do cemitério. É o Pedra Selada. Ali tem eleitores. E eu estou cobrando um direito meu. É uma vergonha, realmente, eu estar aqui hoje. Porque eu estou cobrando um direito que é meu. Eu sou eleitora. Eu pago os meus impostos. Não só eu, como todos. Então, eu quero, para ontem, uma solução. Porque de promessa nós estamos fartos. Eu quero a solução. Por hoje é só. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder falar. Agradeço todo mundo que aqui se encontra. E eu vou aguardar, realmente. Eu quero respostas. Obrigada. Não havendo mais respeito para a tribuna livre, comunica a todos os senhores vereadores e demais presentes que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí será no dia 16 de setembro de 2014, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, eu convido a todos a se levantarem sob a proteção de Deus em o nome do Senhor Jesus, declaro encerrada a sessão.